Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Hoje nós vamos continuar falando, sobre o processo de tomada de decisão. Na aula passada, nós vimos sobre questões relativas às pressões que o negócio sofre. Nós aprendemos que você pode classificar as pressões de uma empresa, de uma corporação, em 4 grandes categorias. Alguém lembra quais são as categorias? Você tinha mercado, você tinha... Aí o silêncio paira no vídeo, Então, você tinha demanda do consumidor, você tinha por isso foi pro fundo, Porque já sabia, que tecnologia e o último, seria só sociedade, Então, tá certo? Então, na aula passada, nós vimos toda essa questão, de como as empresas tentam reagir a um mundo dinâmico, que os ambientes de negócio são complexos. E hoje, nós terminamos a aula falando de sistema de informação. Hoje a gente vai só recapitular, na verdade, o que a gente falou sobre o sistema de informação e vamos falar exatamente do processo de tomada de decisão, tá? Por sinal, na próxima aula, já deixando avisado e até gravado no vídeo, para caso você esteja assistindo em casa, antes de quarta-feira, quarta-feira eu quero que vocês tragam ou impresso, ou tablet, ou notebook, você traga um estudo de caso que está lá disponível. Tem um arquivozinho, que é um processozinho de brainstorm, tá certo? Lá no nosso site já está lá, tá? Naquela área que eu passei para vocês, o erlesonpontes.com.br/acadêmico, e lá tem todas essas, lá tem um estudo de caso que eu quero que vocês tragam na próxima aula para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, por favor, Douglas, relembre-nos o que seria um sistema de informação, por favor. Sistema automatizado manual que abrange pessoas, máquinas e métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informações para o usuário. Então, nós comentamos aqui já algumas aulas de que toda a área de computação, toda a tecnologia da informação, ela roda em torno de uma atividade, que é o processamento de dados. Então, nós comentamos que o computador ele não entende o significado de nenhum dado que você informa. Ele só apenas manipula. É uma grande calculadora, uma grande e eficiente calculadora. E aí nós descobrimos que o sistema de informação, na verdade, ele tem 3 grandes pilares, que exatamente seriam as pessoas, máquinas ou tecnologias e processos ou métodos, tá? Então aqui só muda os termos, mas seria exatamente esse tripé. E vocês entenderam, na verdade, não somente na minha cadeira, mas ao longo já do curso, de que o sistema de software é só uma parte do sistema de informação, que na verdade o software apenas permite o tratamento dos dados para a geração da informação, mas que a partir da informação é que as pessoas, dentro dos métodos, dos processos do negócio, irão tomar decisão para daí, então, realizar alguma ação, eliminar algum risco, ou diminuir o impacto negativo de algum problema que aconteceu na empresa, tá? Então foi aqui onde nós paramos na aula passada. E aí nós temos o suporte computadorizado a esses sistemas, ou seja, quando eu uso o computador. Então, da empresa. Então, exatamente, um sistema de informação não precisa de um computador profissional, nós já discutimos isso. Mas, tendo um computador, claro, ele torna o processo mais ágil, melhor controlado, mais eficiente, assim por diante, como vocês já sabem. Então, aqui está resumindo, praticamente todo o curso de vocês, no sentido do que é que vocês vão poder propor para os seus clientes, para a sociedade, uma vez que vocês estiverem formados. Vocês vão propor soluções que automatizem diversas tarefas, principalmente tarefas operacionais. Lembra daquela pirâmide, que a gente mostrou no primeiro dia de aula, onde tinha o operacional, administrativo, conhecimento? Então, no nível operacional, como as tarefas são rotineiras, são aquelas tarefas do dia a dia, como a venda de produtos, cadastro de clientes, esse tipo de coisa, então você tem muita automação de tarefas, porque basicamente essas tarefas resumem-se a algoritmos, sequência de passos que são realizados para atingir um determinado objetivo.
Tá? Nós também temos, claro, a manipulação eficiente de dados, né, gerando informação para o negócio. Então, não somente usando o banco de dados e desenvolvendo um sistema, mas até mesmo o Excel, você pode estar fazendo isso, né, um programa de planilha eletrônica. Você informa lá os valores, você chama aquelas funções do Excel, que é SI, média, soma, desvipad, que é o desvio padrão e tal, você chama todas essas funções, querendo ou não, o computador vai pegar os dados que você forneceu, vai processar e vai gerar uma informação que vai fazer sentido, né, para o seu usuário. Também redução da utilização de recursos, né, aqui estamos falando exatamente do computador substituir, né, em alguns momentos ou até durante todo o processo, o ser humano, né, aquela história de, por exemplo, os caixas eletrônicos hoje reduziram bastante a quantidade de guichês de caixa que você tinha nos bancos, né? Antes, né, você chegava em agências bancárias na década de 90 e você tinha 15, 20 guichês. Hoje, né, diversos bancos têm 3, 4, porque você tem uma boa parte do atendimento, se não a maior parte do atendimento, sendo provida, né, sendo oferecida pelos caixas eletrônicos. Né? E claro, né, o que vocês estão aqui para aprender, a análise dos dados para tomar decisão. Então, basicamente, o curso de sistema de informação se resume a vocês, né, vamos dizer assim, descobrirem ferramentas, aprenderem a usar ferramentas que permitam você desenvolver, suportar o ambiente de negócio dos seus usuários através desses 4 grandes ações. Ou você cria sistemas, ou você dá suporte à tecnologia da informação através de automação, ou de manipulação eficiente dos dados, ou para reduzir a utilização de recursos, ou para fazer análise dos dados que deem apoio ao processo de tomada de decisão. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Muito bem. E aí, qual o resultado maior quando esses sistemas funcionam como esperado? Né? Então, seria exatamente o impacto, né, do sistema de informação se tornar um ativo estratégico. Então, Roberto, é isso? Ou Marcos? Marcos, por favor, primeiro tópico. Os computadorizados têm como principal objetivo diminuir a diferença entre o desempenho atual e o desempenho desejado do negócio. Eu vou lembrar um pouquinho aqui que vocês devem ter visto em alguma cadeira, não sei o nome, mas alguma cadeira relativa à administração, empreendedorismo, alguma coisa do gênero. Vocês aprenderam que quando você vai abrir uma empresa, um negócio, ou quando você já trabalha, né, numa empresa como a Facet, por exemplo, a empresa tem missão, visão, objetivo, aquele negócio todo. Então, a visão é um dos mais importantes, porque a visão é onde a empresa quer estar daqui a 5 anos, 10 anos. Ela estabelece um período, ela diz, né, se tornar uma das principais instituições de ensino nos próximos 5 anos. Ela sempre a visão, ela tem um prazo. Então, a visão é a meta, é onde você quer chegar. Tá? Ou seja, onde, o objetivo, é onde você quer chegar. E a partir daí você vai estabelecer as atividades que você vai fazer, né, para atingir esse objetivo, que seria exatamente, né, as metas. Então, o desempenho desejado aqui seria exatamente onde você quer que sua empresa esteja. Não, quero daqui a 1 ano a empresa está aqui, nesse nível, mas hoje eu estou aqui. Então, quando você usa um sistema de informação e que ele é feito de forma coerente, que ele atende os requisitos, né, que ele foi feito para o usuário, para a empresa, para o negócio, a ideia é exatamente que você diminua ao máximo esse gap, né, essa distância entre o que é, né, esperado e o que é realmente, né, efetuado. Claro que vocês também devem lembrar, lá das cadeiras de administração, que nem sempre ou quase nunca vocês vão atingir 100% do que vocês estavam planejando, do objetivo, né? Geralmente quando você está nessas disciplinas de empreendedorismo e tal, os professores dizem para você, você estabelece um objetivo que seja tangível, mas que também não seja de fácil, né, que não seja fácil alcançá-lo, né? Que realmente ao atingir esse objetivo, você esteja no nível, né, vamos dizer assim, bem bacana da empresa. E aí o que acontece? Aí você vai exatamente lutando, né, para tentar chegar o mais próximo desse nível. O importante é que você diminua o máximo. Se você estabelecer um desempenho absurdo, você nunca vai alcançar, você vai se sentir frustrado, mas também se for um objetivo ridículo, você vai facilmente alcançar e não vai dar valor ao trabalho que você teve. Tá? Então, exatamente o que o computador faz é auxiliar para que o desempenho que está acontecendo seja o mais próximo possível do desempenho, né, que está planejado para a empresa. É como eu comentei, né, através da visão, missão, metas, estratégias, é isso que você faz. Vocês devem ter visto também isso, né, vão ver na cadeira de gerente de projetos, né, porque
Porque, querendo ou não, quando você vai desenvolver um software, é um projeto. E todo projeto, ele tem o objetivo de agregar valor ao negócio, de adicionar valor ao negócio. Tá? E essa adição só é possível se eu sempre, quando estiver planejando, executando o projeto, eu observar qual é a estratégia corporativa, qual é a estratégia da organização. Tá? Se eu perder o foco em algum momento, o projeto, né, tende a fracassar. Não na sua execução, mas no valor, né, de negócio adicionado, tá bom? Então, como organizar tudo isso que a gente falou aqui? Então, para encerrar esse primeiro momento, né, que nós comentamos sobre o ambiente organizacional, o ambiente das empresas hoje, nós temos as seguintes características. Primeiro, nós temos os fatores do ambiente de negócio, ou seja, os fatores que acontecem no dia a dia de qualquer empresa. A partir desses fatores, nós temos, então, pressões ou oportunidades. Lembra que nós comentamos na aula passada a questão de globalização, internet, impostos e tal? Então, eu posso ter pressões ou oportunidades que vão aparecer a partir desses fatores. E a partir desses fatores eu tenho que ter uma reação. Né? Se, por exemplo, for um risco, for um problema, então eu tenho que reagir para diminuir ou para eliminar esse risco. Se for uma oportunidade, então a ideia é que eu tenho de capturar o mais rápido possível, né, essa oportunidade para que eu possa ganhar com ela. Né? A partir daí, então, né, você tem uma interação, porque a partir das reações você vai tomar decisões que vão suportar novas reações. Então, é um processo interativo, né? Fica toda hora, eu tomo uma ação, aí eu vejo no que é que deu e a partir daí eu tomo uma decisão. Aí depois eu volto, então essa decisão vai gerar uma nova ação. Aí daí acontece alguma coisa, então volta para isso. Então fica um processo a todo momento interativo. Aconteceu uma pressão ou oportunidade, a empresa reage de alguma forma. E aí ela sempre avalia o impacto dessa reação. Se estiver dando certo, continua, aumenta ou enfatiza. Se estiver dando errado, eu volto, faço uma nova reação e daí eu vejo o resultado. Então fica toda hora indo e voltando, indo e voltando. Tá? E aí lembrando que o máximo que o sistema de informação faz é prover os dados, né, o resultado da reação, das ações que a empresa realizou, para daí você tomar a decisão. Nossa área entra exatamente neste ponto. A partir daqui vão ser gerados dados. Esses dados, então, podem ser processados de uma forma estatística, de uma forma, né, particular, que nós vamos ver, né, exatamente, já estamos vendo aqui na disciplina, que permite, então, gerar mais informações para apoiar essas decisões. Tá? Então, seria essa a visão da nossa disciplina. Vocês viram até aqui, nós vamos agora ver essa outra parte para apoiar. Tá? E aí só, né, os exemplos. Né? Então, fatores, como a gente comentou, fatores de mercado, fatores de demanda do cliente, fatores de tecnologia e fatores de sociedade. A partir disso, você vai ter pressões, oportunidades, e aí você converte isso em ações. Ações, quando a gente fala ações empresariais, ações corporativas, estamos falando criação de novas estratégias, né, colaboração entre setores, surgimento de novas parcerias e desenvolvimento de novos modelos de negócio. Tá? E a partir daqui, como eu disse, né, você vai ter decisões de suporte que vão ser feitas a partir de análises, decisões e previsões. E através do conceito de BI, de Business Intelligence, que a gente vai estar vendo já no próximo módulo, né, ele suporta, ele dá apoio a esse processo de tomada de decisão. Mas mais uma vez enfatizo, né, aqui em sala e para você que está assistindo o vídeo, o processo de decisão depende do ser humano. O máximo que o computador faz é dar apoio, ele dá mais informação. É só isso. Mas aí, para você entender exatamente o que seria, nós vamos então começar a falar, nós vamos, na verdade, a ideia é dedicar hoje o dia, nessa segunda-feira linda, para falar de tomada de decisão. E nós vamos já ter, né, começar esse tópico já falando de uma polêmica. Qual o poder da informação? João, na sua opinião, a informação tem poder? E por quê? E a partir dessa decisão posso impactar. Márcio, algum complemento ao que o João falou? Douglas, pode complementar alguma coisa? Será que a informação hoje é tão poderosa a ponto, por exemplo, de derrubar governos? Né? Por que sim? Já que você...
com contexto, né? Com certeza. E na verdade isso não é novo, tá? Que é exatamente o que eu quero mostrar aqui. Na verdade a história, né, a humanidade, a história da humanidade, ela foi e é norteada exatamente por essa questão da informação, tá? Só que antes não era exatamente assim. Existia essa questão da informação, só que não era dado o devido valor. Como é seu nome? Oi? Hugo, que você faltou ano passado, foi, Hugo? Então, Hugo, por favor, primeiro tópico ou subtópicos. Durante a história, o valor do homem sempre foi medido pelas suas posses. Então, primeiro. Na Idade Média, o valor era mensurado pela quantidade de terras e ouro. Então, você lembra um exemplo clássico, né, que os historiadores comentam, independente da sua religião, mas para os historiadores a Bíblia é considerado, né, um livro histórico também, além, claro, da questão religiosa, mas a Bíblia descreve diversos, né, momentos da humanidade. E aí você olhar principalmente no Antigo Testamento, né, você tinha a questão das posses de terra, né, tantas cabeças, né, que você tinha, tantos ovelhas, que você tinha cordeiros, etc. Tá? Continue. Porque essa quantidade de equipamentos definia o fator de produção da empresa. Então, quanto mais máquinas eu tinha, mais produtos eu podia fabricar, consequentemente, mais clientes eu atendia, então maiores eram as vendas. Na época não existia concorrência. Na época, na verdade, se a pessoa descobrisse uma linha de montagem, né, de carros, como foi o caso da Ford, né, vocês devem ter estudado essa administração, né, Henry Ford foi o primeiro a montar até o conceito de linha de montagem para carros. Então, exatamente, ele, né, teve essa ideia e vendia carros muito mais rápido que os outros faziam a montagem, né, no manufaturado, né, exatamente a mão, tá? Por favor, Douglas, próximo tópico. Na década de 90, os profissionais passaram a representar o valor de uma empresa, graças aos benefícios que esses agregavam. Na década de 90, acontecia um fato que hoje, se você falar, principalmente para quem é mais novo, é algo assim absurdo. Mas na década de 90, as empresas disputavam, né, qualquer pessoa que tivesse interesse. Na verdade, você tinha os classificados, aí você tinha muita vaga, entendeu? E, na verdade, a pessoa escolhia onde queria trabalhar. A pessoa olhava, não, eu acho que eu vou para esse, não, esse aqui não presta, o salário é baixo. Você tinha realmente um ambiente totalmente diferente do que você tem hoje, tá? Não que isso fosse bom, é porque na época o Brasil ainda não tinha abertura para o mercado internacional, a globalização era controlada, tá? Então você tinha a falsa sensação de que o país realmente tinha essa quantidade de vagas todas, né, e tal, tá? Mas aí exatamente na década de 90 você tinha, era a questão de ter aquela pessoa, por exemplo, Marcos, né? Marcos, por exemplo, um excelente profissional em desenvolvimento para iPhone. Então pronto, eu precisava ter esse cara. E fim de papo. E aí acontecia o quê? Que às vezes tinha funcionários, né, que acabavam abusando desse status, né, e praticamente mandavam ou desmandavam, né, nas empresas que trabalhavam. Né, aquela história, só tem esse cara, o cara é essencial para o negócio, então eu tenho que me render a ele. Tá, isso era na década de 90. Hoje a situação já mudou um pouquinho mais. Mas só para vocês terem ideia, existe um programa que é aquele, como é o nome? Não sei o que, Detectives, que eles falam, Medical Detectives, para a memória, que é sobre forense, né? É um programa médico que passa sobre questões de forense, né? Descoberta de assassinos, essas coisas. Aí teve um programa, que até depois a gente vai mostrar aqui, que foi de uma empresa de computação, né? Que era, como era o nome da empresa? Ômega não, era uma palavra dessa, eu me esqueci. Mas era uma empresa que fabricava sistemas especialistas para grandes negócios. Tipo, era uma empresa que desenvolvia programas de engenharia para a NASA, para a indústria naval, etc. E aí, na ocasião, tinha só um cara que era responsável pelo CPD da empresa. Na época, nós chamávamos CPD da empresa. E aí, era o cara que conhecia todas as regras de negócio, que programava e tal. Só que aí, né, ele saiu, foi demitido. E aí, 30 dias depois, se faz memória, foi 2 meses depois, uma bela manhã, alguém liga lá o computador e aí o sistema desaparece.
Aí, cascaviando, foi descobrir que é porque o cara estava insatisfeito, aí o cara tinha programado, né, um bomber, né, para, exatamente depois de um determinado período, quando alguém ligasse o computador, ele apagasse todos os dados do servidor. Tá? Claro que acabaram descobrindo, né, mas querendo ou não, era o problema que você tinha nessa época. Você depender da pessoa. E ser humano, nós já comentamos aqui, é um dos pilares mais complicados de lidar, por questão exatamente da característica do ser humano. Tá? E aí, por isso que hoje, depois de internet, globalização, essas coisas, surge esse ambiente. Douglas, último tópico. Nos dias atuais, as empresas entendem que, na verdade, o verdadeiro capital não são os colaboradores, mas sim as informações. E aí eu venho com uma pergunta polêmica. Júlia, por favor. Você acha que você, na sua empresa, é substituível, se você trabalha já ou já trabalhou? Você acha que todo profissional você pode trocar como engrenagem ou não? Ou você acha que realmente existem profissionais e profissionais? E qual seria então essa diferença, opinião de vocês? Eu acho que tem funcionários que são bons que fazem que tem esse negócio lá para frente. Pode ser substituído lá fora, mas a questão não é bom para o negócio substituir. Por quê? O que acontece quando você substitui esse cara que você disse que é bom? Você pode perder conhecimento, pode perder dinheiro. E aí, Júlio, você concorda, discorda? É. Mas você não vê. E aí eu pergunto para vocês, então, por que cara de TI hoje tem uma rotatividade tão grande? Por que não tem? Querendo ou não, você para pensar, você chega, não, a empresa tal, você vê um bocado de vaga, quando você vê, 6 meses depois já está a mesma empresa chamando de novo porque demitiu, porque, ou então acabou o contrato do cara e o cara não quis renovar. Por que então? Continue isso. Expanda essa questão. Que defeitos seriam esses? Mas e se ele for como o Hugo falou? E se ele for um cara, né, criativo, um cara que tem aquela sacada, um cara, Douglas, que traz a diferença, porque você sabe que o negócio é daquele jeito por causa do cara. E aí, como é que fica a situação? Substitutivo acho que ninguém é, mas se você não exercer o que você vai fazer, você vai formar uma outra pessoa que possa substituir essa pessoa que acha que é substituível no momento desse momento. E aí, Marcos, o que você acha? Mas esculpir tem um problema que a Júlia falou, né? Qual o problema mesmo? Quando você vai formar o profissional, você gasta tempo, não só tempo, né? Mas não somente o tempo daquele funcionário. Encaixar, né? Fazer assim, né? Tá? Então, assim, na verdade, né, a questão é a seguinte: lembre-se do tópico, nós estamos falando do poder da informação. Então, na verdade, as empresas sabem hoje que não é a questão de ser João, ou Douglas, ou Marcos que é importante. A questão é saber a informação que João, que Douglas e que Marcos possuem. Então, o profissional é substituível? Sim, realmente qualquer um você pode tirar e botar outro no lugar. A questão realmente é o impacto. Né, o impacto não só na questão da formação, mas o impacto realmente, né, na continuidade do negócio. Eu vou dar um exemplo aqui, vou esticar a baladeira, mas é um exemplo que realmente você percebe hoje. O Steve Jobs faz falta para a Apple? A opinião de vocês? Oi? Faz. Por
Porque se você parar para pensar, acho que até discutiu isso em aulas passadas, não sei se foi auditoria ou foi aqui na quarta-feira, a gente comentou que do iPhone, por exemplo, o 3, 4, até agora o 6, não teve nenhuma coisa assim realmente assim, inovadora, assim, como foi na época do lançamento, como foi na época, né, do lançamento do iPad, do conceito de tela de retina. Você tem o que praticamente? Um hardware melhor e uma tela maior no caso do Plus. Pronto. Mas o que foi que realmente trouxe de inovador, de aumento de negócio assim que você diga, puxa vida, cara, eu vou usar agora esse aparelho por causa disso? Não teve. Ou seja, faz falta. Para a Microsoft, um Gates, embora seja vivo, mas ele está dedicado à fundação lá dele, com a esposa dele, para ajudar as crianças da África, né, que é a Gates e Melinda, Bill e Melinda Gates Foundation, não? Mas, querendo ou não, a Microsoft sente a falta dele? Sente. Você vê que desde que ele realmente saiu, né, que foi exatamente, né, no finalzinho do XP, já para o Vista, né, que o negócio meio que desandou. Você teve o Vista, né, que o pessoal, né, achou ruim, porque precisava de muito hardware, a verdade é essa, né? E o hardware na época não era compatível. Aí depois você teve o 7, que deu uma melhorada, deu uma estabilizada. Aí depois do 8, saiu muito precocemente em relação a tablet, na verdade é essa, porque a ideia era que tivesse mais tablet, mas não tem tantas pessoas com tablet assim. E agora vai vir o 10 aí, que tem algumas novidades, mas ainda é algo muito, está em alfa ainda, nem beta, vamos dizer assim. Está um negócio ainda muito longe da gente saber o que realmente vai vir ou não no Windows 10. Mas querendo não sente falta. Então, vocês têm que entender o seguinte, que aí é até uma dica para vocês que estão se formando. Profissionais de sistema de formação tem vários. E vão ter vários. Depois que você se formar, vai vir mais 10, 20, 30, entendeu? No mínimo por semestre. Sempre vai ter muitos profissionais que vão estar se formando, não só aqui no Ceará, né, não só aqui em Fortaleza, pode ter profissionais vindo, né, do Cariri, profissionais vindo de Sobral, profissionais vindo de Russas, profissionais vindo de Quixadá, só vai ter profissionais de todos. Hoje você tem uma concorrência, um ambiente competitivo que não se restringe a uma universidade, uma faculdade ou uma cidade. Você realmente pode estar competindo, até mesmo, por exemplo, concurso público. Concurso público, um cara, como foi o caso da data prévia, um cara do Rio de Janeiro pode fazer uma prova para cá. Não pode? Pode. E aí passando ele vem e se muda. Então, ou seja, você tem uma concorrência hoje muito mais abrangente. Mas eu sei que vocês estão aqui não para serem mais um. Nós conversamos sobre isso de aula, que vocês, né, assumiram, até agora estão vindo aqui para as aulas, né, assumindo o compromisso de que vocês querem ser realmente os melhores. E para ser o melhor profissional, significa o quê? De ter realmente um bom embasamento de informação. Se você tiver uma boa quantidade, uma boa bagagem de informação, de experiência, de know-how, como a gente chama no mercado, né, de know-how, para auxiliar e realmente a empresa perceber que você está agregando valor a ela, você passa a ser, não vou dizer insubstituível, mas passa a ser uma peça de difícil substituição. Mas claro que o que a Juliane falou é muito importante, questão de comprometimento. Não podemos deixar, porque nós temos o poder da informação, porque nós temos, por exemplo, eu sou um funcionário muito bom em banco de dados. Então as empresas me contratam, eu percebo o meu impacto na empresa, e aí por causa disso eu chego atrasado, tem dia que eu não vou e tal, porque eu sei que a empresa depende de mim. Não posso chegar nesse ponto, porque isso não é profissional. Isso é coisa de profissional pereba, não é o cara profissional de verdade. Então entendam, né? Embora seja, né, aquela frase do filme lá do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas realmente é a verdade. Se você entende, se você passa a contribuir estrategicamente para o crescimento do negócio, você passa a ter realmente um poder maior dentro da empresa. Isso é fato. E aí você, como eu disse, não é que seja substituível, mas você passa a ser uma peça de difícil substituição. Por quê, Hugo? Porque na hora que eu substituísse, porventura, como eu disse, né, pegar, né, o Emerson é muito bom em banco, mas aí ele acabou encontrando uma vaga que paga mais, ele vai ter que sair. Saiu. Mas aí eu tenho que ter consciência de
quê? De que se porventura eu perder ele por questão de salário, ou por questão, enfim, de qualquer problema, quando eu vier um novo profissional, eu vou perder muito tempo na formação, na verificação se o profissional, porventura, tem a mesma habilidade ou não do anterior. Então, querendo ou não, é um tiro no escuro. Você não tem como, olhando o currículo, entrevistando face a face a pessoa, você vai saber, não, essa pessoa é boa, ela pode substituir outra. Não tem como. Você só vai saber, querendo ou não, no andar da carruagem. Né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui, nossa terceira aula, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Mas porventura não tiver, o Maru vai chegar para mim, ó, cara, a gente assistiu tua aula lá, achei legal, mas os alunos não estão gostando. E aí vai tomar uma decisão. Então é isso que vocês têm que entender que é importante. E é por isso que vocês, toda vez que vocês tiverem uma empresa, quer seja estágio, consultoria ou terceirizado, quer seja o que for, faça o seu trabalho com excelência. Busque informação para que você realize seu trabalho com excelência. Que eu garanto, não só a empresa, mas o mercado lhe reconhecerá. E aí você se tornará praticamente insubstituível. Tá? Será realmente um destaque. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, então, continuando, né, falando sobre a questão do poder da informação. Hugo, primeiro tópico. Informações são resultado de todas as ações operacionais que Porque nós vimos que o operacional gera os dados, e a partir dos dados, processando, eu tenho as informações. Tá? Então, eu só estou enfatizando essa questão. Tá? João, por favor, segundo tópico. São essas informações que, quando bem trabalhadas, se transformam em conhecimento. Nós comentamos aqui essa questão, de que uma vez que você tem informação, unindo com a experiência, você tem o conhecimento. Tá? Douglas, terceiro. O conhecimento adquirido a partir dessas informações influencia nas ações realizadas pela... Ou seja, a partir desse conhecimento, eu tomo decisões, eu realizo as ações. Marcos, último. Por fim, estas ações buscam a evolução da empresa, frente às pressões e oportunidades do ambiente. Né, como a gente comentou. Então, observe que isso aqui é um step by step, é um passo a passo, um algoritmo, como vocês viram lá nos semestres anteriores. Ou seja, primeiro eu gero o dado, a partir do dado eu gero a informação, a partir da informação eu vou atrás do conhecimento, e a partir do conhecimento tomo decisões que vão mudar o rumo do negócio. Exatamente aquela pirâmide senha do escalado. Então, eu tenho dados no operacional, informação do administrativo, conhecimento nos níveis tático e estratégico. E aí, qual seria, né, o ponto crítico da utilização dessas informações? Oi? Ah, Roberto, faltou sexta, Roberto, não foi? Aula de auditoria, né? É porque os alunos acham que eu não sei. Eu estou dizendo por isso que eu sei o nome de cada um, para poder saber quando fizer caca, né, como diria com meu filho. Vai lá, primeiro. Uma das relações mais comuns dos fracassos de projetos relacionados às empresas que implementam sistemas de suporte a decisões é a falta de capacitação do usuário. Mais uma vez, ó, muito importante vocês entenderem isso. Não há como eu pegar um sistema maravilhoso e só por instalar esse sistema eu achar que todos os problemas da minha empresa serão resolvidos. Eu preciso treinar o usuário. Não somente para utilizar o sistema, mas até para trabalhar essa questão da informação. Às vezes tem usuários que realmente não sabem nem tirar conclusões a partir de um dado, né, que ele está visualizando no computador. Então exige sim treinamento, exige até um treinamento, no caso de sistemas de apoio à decisão, muito mais forte, muito mais demorado do que o treinamento de uma ferramenta operacional. Porque no operacional são algoritmos, né, como um manual de instruções de um celular. Eu quero cadastrar um contato na minha agenda, como é que eu faço? Aí tem lá o passo a passo, você clica aqui, aperta aqui, digita e tal, pronto. Não é o caso de um sistema de apoio à decisão. O sistema de apoio à decisão, você tem que mostrar, né, quais são as possibilidades a partir do negócio da pessoa, e além disso, né, além de mostrar as oportunidades, né, os possíveis cenários que o usuário pode utilizar, quais são as informações que cada relatório teu analítico, ou que cada solução teu analítica pode estar fornecendo para o teu usuário. Tá? O investimento não é proporcional à geração de benefícios como o retorno desse sistema. Em outras palavras, o investimento, quando você investe realmente de uma forma
vamos dizer assim, incisiva, os usuários são treinados, você tem manuais, tem vídeos, tem suporte, helpdesk, tudo funcionando direito, para dar realmente todo esse ambiente para o usuário, para que o usuário ele tenha o poder de usar a ferramenta da melhor forma possível, os benefícios são muito maiores, infinitamente maiores do que o investimento realizado. Só que o problema é esse. As pessoas veem computação, os sistemas de software em especial, como se fosse um produto, né, que você realmente compra, usa e pronto. Mas não é assim que funciona. Tá? Você tem que ter realmente um trabalho especial. Tá? Por favor, Douglas, último tópico. Nesses cenários, os usuários simplesmente não sabem o que fazer com as informações retornadas por esse sistema. ou seja, é um sistema que, por exemplo, tem 30 relatórios, o usuário só sabe usar 3 ou 4. Os outros não é que ele não precisa, ele até precisa. Só que o que acontece é que, como ele não sabe, ele acaba, né, não usando. Ou ainda, ele abre o relatório que tem várias informações, mas ele só consegue entender 2 ou 3. Tá? Aí isso tudo são erros desde a fase do projeto, desde a fase de levantamento, até realmente a fase de implantação. Tá? É que eu estou dizendo, nosso papel, né, que eu me incluo nessa história, já que sou também bacharel em sistema de informação, nosso papel é muito importante para as empresas. Muito, muito importante. Tá? Eu sei que alguns ainda estão, né, acordando, botando o motorzinho para rodar, porque é segunda-feira, né, mas, querendo ou não, isso aqui é uma frase essencial. É o que mais acontece nos cenários de empresa hoje, é isso aqui. Tá? Não é que falta profissionais, não é que não usa uma tecnologia boa, não é que você não tenha muitas ferramentas à sua disposição. O que falta é exatamente isso aqui. Os profissionais de tecnologia da informação não olham para o usuário. E o usuário também não vai atrás do profissional de tecnologia da informação. Fica aquela história, cada um na sua. Ou seja, o profissional de TI, ele acaba fazendo o sistema como ele acha certo, e o usuário fica esperando que o cara de TI já tenha compreendido tudo numa entrevista só, e que de forma, né, automaticamente apareça o sistema na frente do jeito que ele queria. Nenhum nem outro estão certos. Tá? E é por isso, né, que sempre falo em questão interativo. Participação constante, né, parceria constante entre TI e cliente. Tá? Também, o levantamento de requisito, até você tocou um ponto importante, João, que é o seguinte: o levantamento de requisito é, vamos dizer assim, 70% a 80% do sucesso do projeto, mas os outros 30% depende desse monitoramento constante, porque eu posso fazer um levantamento fantástico, mas aí quando eu vou transformar esse levantamento em telas, por exemplo, do meu sistema, eu não entendo como é que o usuário cria a interface. Aí, por mais que o sistema realize a operação que eu levantei lá no requisito, mas a usabilidade do sistema não está completa. Então já é um problema, já não vou satisfazer 100% o critério do projeto, né, para considerar o projeto um sucesso. Tá certo? Então, é constante, é realmente, claro, você desprende um esforço maior no planejamento na hora do requisito, mas depois você continua sempre observando se o projeto, né, se no caso de desenvolvimento, né, da solução de análise, continua, né, apontando, observando, olhando para o objetivo da empresa, para o que a empresa deseja realizar. Né? Então, vocês devem lembrar, por exemplo, deixa eu pegar aqui rapidinho o pincel, tá? Vocês devem lembrar lá do RUP, né? E aí vocês lembram daquelas fases, né? Você tem, né, você tinha exatamente levantamento de requisitos, análise de requisitos, aí projeto e tal, né? E aí você tinha as fases, né? Inicialização, concepção, né, desenvolvimento e tal, aquele negócio todo. Aí você deve lembrar que exatamente as 3 primeiras fases, que é exatamente levantamento, análise, projetos, requisitos, eles têm uma curva bem maior que assim, ó. Bem assim, ó, bem maior aqui de esforço. Só que aí, à medida que o tempo vai passando, ela vai o quê? Diminuindo. Mas ela continua, ela persiste, ela não encerra. É diferente, por exemplo, da fase de teste, por exemplo, de software, qual não tem começo aqui, só começa bem por aqui. Mais ou menos, já na hora que você está fazendo a concepção do programa. Então, observe que
primeiras etapas, que é exatamente essa de monitoramento, para garantir que o projeto está de acordo com os requisitos, ele vai realmente desde a inicialização até a entrega final, realmente a elaboração do programa, tá? Até os últimos estágios do programa. Tá ok? Então é constante. É cansativo? É burocrático? E de algumas formas sim, porque você tem que criar muitos documentos, né, para controlar isso, né, planejamentos. Todos aqui já fizeram gerente de projeto ou não? Alguns ainda não, né? Já só ainda não fez ali o Roberto. Né, mas quem já fez, já viu documentos lá como, né, o da ABS, né, Work Breakdown Structure, né, para você definir as tarefas. Aí você tem a parte de comunicação do projeto, você tem que fazer as reuniões para passar tudo isso. Então, todo esse trabalho constante em projetos, principalmente se você seguir os padrões do PMI, né, do Instituto, né, de Gerenciamento de Projetos, vocês vão ver que realmente é um negócio que você tem que estar constantemente atualizando, para garantir que quando o projeto chegar ao seu término, quer seja porque terminou, deu certo, quer seja porque apareceu um risco muito grande e daí o projeto, né, não pode ser continuado, você tenha tudo o que aconteceu até aquele instante, tá? Para exatamente a partir daí você sempre atender às necessidades do usuário. Não esqueçam disso, jamais. Tá? Comunicação constante. Trabalho, eu sou tímido, eu não consigo falar na frente das pessoas, eu não vou apresentar um programa, eu fico com a cabeça baixa, assim e tal. Não seja, porque você vai estar interagindo com o seu cliente constantemente. Você não é programador, vocês não estão aqui para ser programador. Programador é pereba. Programador, você vai num cursinho aqui de esquina, aprende 80 horas de Java e aí você programa. Vocês estão aqui para serem analistas. Analista é qualquer profissional que resolve o problema, que propõe uma solução para determinado problema. E é isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para aprender a utilizar diversos recursos, para uma vez que tiverem de frente ao problema, vocês proporem soluções, no plural, tá? Para o cliente. É isso que vocês estão fazendo aqui. Tá ok? E para isso, eu tenho que entender o que o usuário quer. É o primeiro passo. Se eu não entender o que o usuário quer, de nada adianta. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Indagações sobre a vida? Nenhuma? Tudo bem. Então, vamos lá, doutor Roberto. Primeiro tópico. O processo de tomada de decisões é crucial na hora de definir a ação a ser tomada à frente. Há um problema a ser resolvido. Nesse processo, as outras opções são eliminadas, restando apenas uma opção, a decisão final. Então, o ideal não é que você, quando aparecer um problema, não é que você pense numa solução e a primeira que vier seja a que você vai instalar, que você vai implementar. Claro que tudo isso depende do contexto, depende do tempo, né, que você tem disponível, depende da falha, por exemplo, do ambiente. Mas o ideal é que você, uma vez que você tiver um problema, você tente verificar todas ou o máximo de alternativas disponíveis. Uma vez que tiver o máximo de alternativas, você então verifica quais são as que são factíveis, classifica e daí você escolhe qual vai ser a sua decisão final. Puxando um pouquinho das cadeiras que vocês tiveram ou vão ter de projeto, processo, essas coisas, né, vocês geralmente enxergam o que nós chamamos de sintomas. Né? Então, na verdade, quando, por exemplo, o site está fora do ar, é um sintoma. Aí você vai olhar o problema, por exemplo, é que o servidor, a fonte queimou, alguma coisa do gênero. Sempre o problema é a causa do sintoma, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quando você vê o sintoma, se o tempo for um problema para você, porque você tem que dar uma resposta logo, você primeiro faz um tratamento logo para o sintoma, ou seja, tenta colocar a solução de volta, ou enfim, resolver o problema, nem que seja parcialmente. Mas durante esse tempo, você deve dedicar para pensar numa decisão que resolva definitivamente o problema. E esse é dos cenários mais engraçados que eu vejo quando eu vou fazer consultoria nas empresas. Um servidor falha. Aí tem um servidor plano B. A configuração do servidor, Marcos, é inferior, porque era um servidor antigo que a gente deixou de lado como plano B. Falhou, então o servidor A, eu subo o servidor B. Está atendendo, lento, mas está atendendo. Ao invés dos gestores pensarem, não, beleza, está quebrando o galho, vamos agora pensar na solução final, vou comprar um novo servidor, troco só a peça, vou investir logo em 2 servidores melhores e tal. Não, o que é que eles fazem? Deixa lá a solução, né, a gambiarra funcionando.
funcionando, até a gambiarra dar problema. E aí, quando a gambiarra der problema, você não vai ter nem a solução, nem para o primeiro problema, e agora passou a ter um outro problema que você deixou de ter um plano B. É muito comum isso nas empresas, muito mesmo. O cara pega, por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, de servidores, né, que tinha fonte, né, redundante, uma fonte redundante queima. Né, queimou a fonte. Aí beleza, o que a cara faz? Beleza, a outra fonte assumiu, o cara vai lá e tira a fonte queimada. Só que ele não troca. Ele chega e diz assim, não, está funcionando aqui, então não vou mexer não. E esquece, vai fazendo outras coisas, esquece. Só que aí o problema é que quando essa outra fonte queimar, ele não tem mais a redundância, ele já estourou a chance dele. Então, toda vez que vocês estiverem de frente a um problema, se você tiver questão de tempo para resolver o mais rápido possível, você pode colocar uma solução, como diria, para não chamar gambiarra, Douglas, a gente elegantemente chama de workaround, certo? Workaround, cadê o pincel? Aqui, ó. Workaround. Pronto. Entendeu? Vamos chamar gambiarra é muito feio, né? Então, quando o gestor chegar para você, não, eu tenho... Oi? Uma solução de contorno, né? Então, workaround, nós pensamos no workaround aqui enquanto, né, o ambiente final não está pronto, esse tipo de coisa, tá? Mas é importante entender, isso aqui é temporário, tem início, mas tem que ter fim. Se você se contar com a solução temporária e não for atrás da solução definitiva para o problema, o sintoma vai voltar a aparecer, pode ser mais forte, pode ser no momento mais crítico e daí você terá problemas. Não esqueça. Pode falar, João. Oi? Pois é, não, que não observam isso, né? Mas, querendo ou não, esses gestores não estão aqui comigo agora, então não estão assistindo o vídeo, né? Os gestores que estão aqui são gestores, né, que estão sendo formados, né, para serem profissionais de vera, não profissional pereba. E aí, como vocês, como futuros gestores, vocês têm que entender isso. Nem que brigue com quem for preciso, mas faça com que isso aqui seja temporário, com que realmente quando aparecer um problema, Roberto, você resolva logo, porque senão o nome que vai ficar queimado não é o do diretor financeiro ou do administrativo, não, vai ser o seu, é o seu. Então lembre-se sempre disso. Tá? Deu problema, contorna, faz o ambiente pelo menos funcionar, para você ter tempo de levantar, de elencar todas as alternativas, para daí você chegar, pronto, essa é boa, mas é cara, essa é mais ou menos, mas tem um custo mais ou menos, e aí tomar a decisão final, como a gente comentou aqui, que é o que a gente vai estar vendo já na próxima aula, na quarta-feira, né? Por isso que eu quero que vocês tragam o estudo de caso, né, que está lá no site, é exatamente um cenário onde a gente vai tomar algumas decisões, e aí a gente vai elencar, vai simular um ambiente de brainstorm, tá? A gente vai fazer um pequeno brainstorm para vocês entenderem como funciona, como é que é o processo, tá? Exatamente para você ter um conjunto de decisões, né, para daí a gente escolher a adesão final para esse cenário, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso continuar, Douglas, tranquilo, Marcos? Tudo bem. Então, Marcos, por favor, lê para nós a pergunta em voz alta. Eu até dei uma dica disso, acho que foi na aula passada, foi na aula retrasada. Eu até comentei já um pouquinho do que é esse cara aqui. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Verdade, é um ponto importante. Então, bom tomador de decisões, o cara não é aquele cara que está 100% certo, porque não existe isso. É ser humano, o ser humano está susceptível a falha. Então, o Douglas já falou realmente uma característica essencial. Quantidade de decisões acertadas, né, serem melhores, né, do que as de decisões erradas. Mas só isso. Tem outro fator também importante. Tem um pouco a ver com a questão de positivo e negativo, né, que o Douglas apresentou. E aí, Roberto, alguma ideia? Hugo? João, alguma ideia? Não, nenhuma? Quantidade é o mais importante em qualquer caso ou não? Oi? Qualidade. Eu posso até ter tido menos decisões positivas, mas se essas decisões positivas tiverem impacto para o negócio, adicionar um valor para o negócio bem maior do que os negativos, aí ainda assim o cara continua sendo um bom tomador de decisões, né? Até eu exemplifiquei na ocasião, falei do Jobs, do Gates, né, que são dois exemplos aí de tomadores de decisões. Eles tiveram muitas decisões erradas? Tiveram, claro, né? Mas
tiveram também muitas decisões acertadas. E aí a questão é que tanto a quantidade quanto a qualidade dessas decisões acertadas foram melhores do que a das decisões erradas. Tá? Por isso que eles são bons tomadores de decisões. E aí é importante entender que tomar decisão não é dom. Tomar decisão não é um negócio que a pessoa nasce, não. O cara vai ser um excelente tomador de decisão, o cara vai ser praticamente Salomão, né? Vai ser aquele cara sábio que vai pedir para dividir a criança no meio, não. Na verdade, é um processo, né? É um algoritmo que você vai estar seguindo, tá bom? Então, por favor, Hugo, lê para nós aqui o primeiro tópico. Tomada de decisões não é um dom, mas sim um processo de aplicação de experiências e ou conhecimento. Tá? Porque muitas vezes você não tem experiência, mas tem o conhecimento da área. Por exemplo, alguns aqui nunca trabalharam, né, com banco de dados, por exemplo. Então, quando você for tomar uma decisão de banco de dados, você não vai ter experiência, mas vai ter conhecimento, porque vocês fizeram as cadeiras de banco, sabe, né, como é que funciona. Tá? Claro que o ideal, com o tempo, é que vocês tenham os dois. Tá? Você tem tanta experiência quanto você tenha conhecimento. Tá bom? Por favor, Douglas, segundo tópico, um profissional. Profissional tem credibilidade para tomar decisões quando há confiança por parte daqueles que depositam nele a responsabilidade para resolver os problemas. É por isso que eu gosto de dedicar, e a cadeira de sistema de apoio à decisão é uma cadeira diferente das demais, porque ela não é uma cadeira 100% tecnológica, 100% escova bit, software, essas coisas. Ela vai ter um momento que a gente vai planejar o banco, né, o data house, vai propor ETL, essas coisas. Mas é uma cadeira que trabalha muito a questão também de relacionamento interpessoal, de habilidades e competências da pessoa como profissional. Tá? Então, não adianta nada a pessoa ter um bom conhecimento, boa experiência, mas ela não tiver credibilidade, se ela não tiver a confiança da sua equipe. Isso é muito importante. Qualquer equipe, né, todos os membros têm que acreditar, têm que confiar na sua liderança, ou nas suas lideranças. Senão, essas decisões serão apenas palavras soltas ao vento. A equipe não vai vestir a camisa, não vai se comprometer, e, consequentemente, não vai, né, dar certo o projeto. Tá? Júlio. História, competência e imagem. Tá? Continue, Júlio. Primeiro, história. A avaliação é feita baseada no passado de sucesso, no número de decisões acertadas e ou no impacto dos resultados positivos. Então, por exemplo, vamos supor que o Bill Gates vem dar aula aqui na Facet. Então, ele vem ministrar uma cadeira aqui na Facet. Você nunca trabalhou com ele, você não conhece ele pessoalmente, mas você sabe a história dele, concorda? Então, querendo ou não, você tem uma propensão, né, a realmente a acreditar no cara, a ouvir o cara, a ver o que o cara tem a dizer. Então, esse é o impacto da história. Tá? Então, a história é muito importante. É por isso que, né, vocês sempre têm que ter, né, uma ética profissional muito grande, para garantir que daqui a alguns anos, quando alguém for falar a sua história, você tenha, né, argumentos, né, realmente para que você rasteie com esse impacto. Só que só a história não é suficiente, também tem que ter competência. Tá, Hugo? O padrão das decisões também está relacionado à área de atuação responsável pela sentença. Como ninguém pode ser competente em todas as áreas, os bons tomadores de decisão sempre focam naquilo. Não existe, para um bom tomador de decisões, o conceito do anapropégua. Né, analista, programador e o resto você já sabe. Né? Ou seja, aquele cara que abarca o mundo fazendo tudo. Aquelas vagas que aparecem, né, dizendo assim, o cara tem que saber programação, web, programação orientada a objeto, Hibernate, banco de dados, Oracle, ITIL, Scrum, não sei o quê. Aparecem umas 20 competências que você vê que são de áreas totalmente diferentes e o cara ainda quer te pagar 2 salários mínimos, né, para tu ficar fazendo isso. Tá? Não existe. Tá? Na prática, a empresa está esticando a baladeira porque não tem, né, como você ter um profissional nem com essas competências e muito menos com esse valor. Ainda que o valor fosse absurdo, eu pago 50 mil por mês para um profissional desse, mas é impossível um profissional ter o conhecimento. Não, podia ter candidatos, mas na hora, querendo ou não, Hugo, na hora que você fosse colocado sob pressão, na área que você fosse fraco, você ia, vamos dizer assim, arregar. Entendeu? É impossível, não tem como realmente você ser o conhecedor de todas
todas as áreas. Assim, a fundo, aí está falando a fundo. Você pode conhecer, realmente, ter uma visão geral, que é o que vocês veem aqui no curso, por exemplo. Vocês têm noções de rede, vocês têm noções de banco de dados, vocês têm noção de desenvolvimento, vocês têm noções, eu acho que, eu não sei se tem gestão, tem computação gráfica na grade de vocês? Tem, então, vocês têm noções de computação gráfica, então vocês têm noções de várias áreas do conhecimento dentro da computação. Mas isso não significa que você é expert em todas elas. Tanto é que o TCC de vocês é em uma área específica. O TCC de vocês eu vou trabalhar com gestão de projetos de software. Pronto, você vai focar o seu trabalho de TCC aqui dele. Então, eu vou focar no desenvolvimento de uma solução web para resolver tal problema. Então, você focou no desenvolvimento web. O TCC já é exatamente uma declaração para a instituição da área que você está querendo ter expertise, na área que você está querendo realmente, né, vamos dizer assim, enveredar no mercado, na área que você realmente quer trilhar dentro do mercado. Então, é muito importante essa questão da competência. Eu tenho conhecimento em várias áreas, mas realmente as minhas áreas de expertise são programação, né, e essa daqui que seria a parte de dados, de banco de dados, de profissional de dados. São as duas grandes áreas. Eu conheço rede? Conheço. Tenho até uma certificação Cisco, mas eu não me aventuro a dar uma cadeira de redes, principalmente redes avançadas. Por quê? Porque não é da minha competência, não é do meu know-how. Tá? Então entendam isso. Tá? Eu posso conhecer o assunto, mas geralmente é só para subsidiar, para fundamentar, né, algum outro, a minha área principal. Por exemplo, né, se eu quero saber, por exemplo, como a questão de um banco de dados vai funcionar, eu tenho que saber redes. Porque, querendo ou não, pode acontecer um problema no meu banco de dados e, na verdade, a lentidão, Marcos, não ser do banco em si. Eu estou lá no servidor, acesso e vejo que o servidor está beleza. O problema é, na verdade, o quê? Na rede, algum motivo. E eu já ajudo o profissional de rede, porque eu chego e digo, cara, eu fiz os testes aqui direto do servidor e o banco está respondendo legal. Então, verifica. E aí tu ainda diz assim, e eu fiz aqui usei, por exemplo, a Arishark para fazer uma medição de pacote, então eu percebi que está lento. Dá uma olhadinha aí na rede para ver se não tem algum problema. Você já direcionou o profissional de rede para a possível solução. É por isso que vocês aprendem de tudo um bocado. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem pessoas, né, que fazem curso de informação, né, ou então curso de rede de computadores e não gostam de programação. Eu não gosto de programação. Deu programação. Eu quero fazer o curso, mas não quero programar. Professor, eu não preciso programar porque eu vou trabalhar na área de infraestrutura. Precisa, cara. Precisa porque, primeiro, para tu olhar o código-fonte, vamos supor, tu é um cara de banco de dados. Então, para tu olhar o código-fonte, por exemplo, de um programa, e tu saber quais são as linhas que estão conectando ao teu banco, quais são os comandos que o desenvolvedor escreveu lá, para poder interagir com o teu banco de dados. Ou ainda, para tu poder chegar e entender se realmente a proposta que estava no projeto de fazer um sistema distribuído, vamos supor, um sistema usando thread, sei lá, se o cara realmente está implementando isso no sistema. Tu não precisa, claro, com o passar do tempo, daqui a alguns anos, vamos supor, João, vamos supor que vai se especializar na área de tomar de decisão. Então, João chegou, não, estou gostando da tua cadeira, estou gostando desse negócio de BI, vou fazer um trabalho, vou enveredar nessa área. Ele vai, beleza, só que em algum momento, lá pelas tantas, por exemplo, quando foi mineração de dados, ele vai ver exatamente os algoritmos de mineração. Aí ele vai se deparar com o quê? Com um bocado de código. Então, não adianta. Todas as áreas, elas interagem entre si para fornecer a informação para o usuário, como a gente já comentou aqui no começo da aula. Então, eu preciso saber de todas um bocado. Mas, claro, você vai ter a sua, aquela que você vai responder pelas suas decisões. Aí, ela sim, você chega, não, essa área é minha, eu domino. Tá? E aí, por ela, você vai fazer uma especialização, Roberto, nessa área. Você vai tirar um mestrado nessa área, você vai tirar um doutorado nessa área. Que é a área que você realmente gosta. Então, por exemplo, alguns aqui estão fazendo SI, depois vão fazer o curso aqui, por exemplo, pós de engenharia de software. Beleza. Ou então vão fazer a pós de banco de dados, né? Para quem não sabe, né? Até ficar gravado, quem sabe daqui para lá a gente consiga. Eu já conversei com o professor Marum, eu sempre tive vontade de criar uma pós de banco de dados. Tá? E aí, exatamente, o meu negócio é banco de dados. Eu quero aprender a ser um ótimo tomador de decisão em banco de dados. Pronto, você vai fazer especialização em banco de dados. Então, essa é a linha. Tá? Essa é a lógica. Tá bom? Perguntas? Nenhuma? Qual é o seu nome? Oi? Manuel, por favor, último tópico, que é a representação.
Essa parte também é muito importante, é uma parte das mais difíceis para brasileiros em especial. Brasileiro gosta de ser camarada, gosta de ser amigo e tal. Ei, quando vê o outro, ei, e aí, cara, tudo bom e tal. Mas não aprende a separar as coisas quando está no ambiente de negócio. Aquela frase, amigos, negócio à parte. Então, quando você está na liderança de uma equipe, né, que você vai tomar uma decisão, você tem que tomar a decisão mais imparcial possível. Isso é, claro que eu digo mais imparcial, porque imparcialidade total é impossível. Você sempre vai estar, por exemplo, Marcos, ponderando tuas crenças, tuas experiências anteriores, né, toda a tua vida, querendo ou não, até o momento que tu chegou aqui, ela influencia em um determinado peso na tua decisão, quando tu vai tomar até na empresa. Então, vamos supor, você já deve ter visto casos, né, de pessoas, de gerentes, por exemplo, de TI, que chegam numa determinada empresa e dizem assim, não, eu quero aqui usar, por exemplo, soluções XPTO. Ah, mas a solução XPTO é cara, mas o cara não, eu quero usar porque eu quero usar. Ou seja, ainda que tenha outras soluções que seriam tão boas quanto a XPTO e até mais baratas, mas por questão da experiência anterior, do cara gostar, do cara sentir à vontade, o cara quer porque quer aquela solução. Vocês não podem ser um tomador de decisões, né, que tenha a imagem abalada, que não consiga realmente ser incisivo quando tem que ser incisivo. É difícil? É. Porque, querendo ou não, são pessoas que você convive diariamente. É difícil você chegar, por exemplo, vamos supor, o Hugo trabalha na minha equipe. Aí todo dia eu converso com ele, eu conheço a família dele, né, e tal, é amigo. Só que é difícil chegar para ele, por exemplo, ele fez uma lambuzada, vamos dizer assim, no projeto, chegar para ele e dizer, cara, porra, tu não pode fazer isso, tal. É difícil. É difícil, e o pior, se for preciso, por exemplo, demitir o cara, aí é que é difícil mesmo. Você chegar para alguém que, querendo ou não, acabou gerando, né, um relacionamento, né, de amizade, você chegar para o cara e dizer, ó, cara, não dá mais, é difícil, é muito difícil, tá? Mas aí é por isso que é importante vocês trabalharem sobre essa questão da imagem, da postura. Vocês, quando entram na empresa, vocês têm que ser, realmente, vestir a camisa da empresa, serem imparciais. Tá? Vocês não podem, né, levar nada assim na amizade, porque isso não dá certo. Exemplo, aqui na sala, como vocês já percebem, a gente tem realmente um trabalho bem bacana, de tal forma que eu conheço o nome de cada um de vocês. Para quê? Para que realmente a gente tenha realmente esse elo, né, de comunicação, por exemplo, o Douglas está com uma dúvida, ele se sentir à vontade para mandar um e-mail. Se o Hugo me viu aqui passando pelo corredor e ele está com uma dúvida, ele pode me parar que eu atendo na maior. Mas eu sou imparcial ao ponto de, por exemplo, conhecer o Marcos, por exemplo, não que vai acontecer, tá, Marcos? Pelo contrário. Conhecer o Marcos, mas eu chegar para o Marcos, eu ver a prova dele e dizer, não dá, está reprovado. E no dia seguinte eu converso com o Marcos na maior. Porque eu sei separar as coisas. Vocês têm que saber separar as coisas se vocês querem realmente dar certo no mercado. Porque entenda que para o mercado, a empresa é imparcial. Pessoa jurídica é imparcial. Pessoa jurídica não tem religião, pessoa jurídica não tem time de futebol, pessoa jurídica não tem partido político, pessoa jurídica, empresa, ela tem que ser imparcial. E para ser imparcial, realmente as ações têm que ser dotadas, querendo ou não, dos fatores, né, de razão, de postura adequada. É difícil? É uma coisa que alguns de vocês, né, que são jovens ainda, vão levar algumas porradas ao longo da vida. Vocês vão ver, por exemplo, se é que já não conhece amigos de vocês, que chega e que tem a síndrome do primeiro emprego. Né, eu chamo de síndrome do primeiro emprego. O que é a síndrome do primeiro emprego? Você é jovem, aí você começa a estagiar na área, aí você se apaixona pela empresa, a ponto de você ir finais de semana para lá, sem ganhar hora extra. Você chega a levar o seu computador, se o computador lá na empresa pifar, só porque tu gosta de trabalhar lá. Só que na hora que acontecer um problema, realmente o problema for grave, o gestor não vai pensar duas vezes em te demitir. Eu tinha um grande amigo meu que hoje está em São Paulo, que, querendo ou não, passou por isso, né? Ele não chegou a ser demitido, ele mesmo viu, né, que realmente estava cansativo para ele, mas ele trabalhava na infraestrutura, era um cara excepcional de conhecimento, o cara era monstro mesmo, entendeu? Só que ele tinha sido o primeiro emprego, exatamente, ele já estava no emprego há 7, 8 anos, foi o primeiro emprego dele, até aquele momento ele estava lá. A empresa deitava e rolava, né, com ele, mandava ele vir no final de semana, mandava vir e tal, e ele vinha e não cobrava nada, não pedia nada. Só que aí aconteceu um problema e aí a empresa caiu em cima dele. Aí foi na hora que ele acordou, que ele viu, opa, fiz tudo isso aqui, é assim que me trata?
Mas é porque ele não tinha consciência de que, na verdade, ele estava apenas prestando serviço. E é isso que vocês vão estar fazendo quando estão dentro da empresa. Vocês são a empresa de vocês. Por exemplo, eu estou aqui na Facet, né, espero ficar muitos anos, mas querendo ou não, eu estou representando a empresa Erlerson Pontes. Quando o Douglas estiver trabalhando na empresa que ele tiver, ele vai estar representando ele como empresa. Ele vai estar vendendo a imagem dele como profissional. Juliano também, Roberto também, Hugo também, Emanuel também. Não esqueçam disso. Vocês não são de uma empresa, vocês estão numa empresa. E estar numa empresa é agir com postura, com ética. Você não vai ser sacana. Não, você vai trabalhar de forma honesta, justa e ética. Pronto. É por isso que você será reconhecido. Não porque você é o cara camarada, chega, oh, e aí, fulano, tudo bom e tal. Não é. Você será reconhecido pelo seu profissionalismo. Exatamente por essa questão de respostas rápidas e precisas de acordo com cada contexto. Se o contexto exige que você seja um pouco mais delicado com o que você vai falar, você vai agir dessa forma. Se o ambiente exige que você seja mais rígido, você vai ser mais rígido. Mas você vai sempre se adequar ao ambiente. Sempre. Tá? Porque senão você não terá o respeito para tomar decisões. São esses três fatores juntos, principalmente essa questão da imagem do dia a dia, é que é o mais complicado de trabalhar. Esse é tranquilo, é só o tempo, você vai trabalhando direito, vai ganhando isso aqui. Competência é só estudando, não tem nada do outro mundo. Agora, imagem é o mais difícil. Né? Vale memória, Juliana estagia, né? Aqui, né, na coisa. Quem mais faz estágio ou trabalha? Só ela? Vocês tudo... Oi? Não, trabalho mesmo, né? Então, por exemplo, trabalho em que, Douglas, exatamente? De administrador de cartão, né? Qual é a administradora, de curiosidade? Aham. Da Esplanada, né? Certo. Então, por exemplo, lá com certeza o Douglas, né, ele trabalha nessa parte de gerência de projeto, ele tem um líder, ele tem um chefe, ele tem um ou mais superiores. O superior, provavelmente, eu estou aqui dizendo, não sei como é que é, mas provavelmente o superior conhece o Douglas, conversa e tal, um cara super acessível. Mas... em momentos, né, de que aconteça algum problema, ou então tem que exigir da equipe para trabalhar um pouquinho mais porque estão saindo do prazo do projeto, ele é incisivo. Até porque senão ele não seria líder. Até porque o cargo de liderança vem exatamente com o trabalho disso aqui. Um bom líder e, consequentemente, um bom tomador de decisões, não é um cara só que tem história, que tem competência, mas também é um cara que sabe lidar com diferentes cenários, né, mantendo a equipe coesa, mantendo a equipe unida. Tá? E é isso que vocês vão trabalhar ao longo do tempo. Tá? Isso você consegue trabalhar, isso nós somos responsáveis, nós professores somos responsáveis para ajudar você nisso. Agora, isso aqui, infelizmente ou felizmente, é um caminho que só você pode trilhar. A gente dá as dicas, mas querendo ou não, a gente sabe, né, que aqui não é igual a tomada elétrica. Você não precisa tomar um choque para saber que dá choque. Agora, isso aqui não tem jeito, você tem que passar por essas situações. Tanto quanto funcionário, quanto, né, como também como líder, como gerente, como gestor. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Tá tranquilo até aqui? Estou falando rápido, tá beleza? Muito bem. Tá. Onde os sistemas de suporte à decisão auxiliam esses caras que tomam decisão, né? Então, por favor, Emanuel, primeiro tópico. Em muitos casos, decisões cruciais são tomadas nos horários mais sólidos, com informações. O problema não é só você tomar a decisão, ter o conhecimento, ter a experiência, no caso da história, não. O problema é que muitas vezes você está andando no meio do corredor da sua empresa e aí chega um funcionário teu e diz que aconteceu determinado problema e tu tem que resolver. Tu está lá, em pé, entendeu? Caminhando para pegar, por exemplo, um café, um lanche, e o cara chega para ti na hora e diz, ó, cara, aconteceu um problema, precisamos tomar uma decisão. Nesse cenário, o máximo de informação que você tiver será bem-vindo. Só que você nunca vai ter, Marcos, a visão total dos dados. Esse é que é o problema. Quase sempre, quando o gestor vai tomar uma decisão, dependendo do tempo, do local, ele não vai ter acesso ao que nós chamamos de visão completa da empresa, visão completa dos dados. Ele vai ter só a visão de uma porção. Porque, vamos supor, ele pode muito bem, Douglas, né, tá com, por exemplo, votar daqui a umas 2 horas. Eu vou pegar meu filho lá no 7 de setembro. Então, por exemplo, vai que no meio do trânsito, alguém liga e diz, cara, aconteceu um problema aqui, precisa resolver. E o que a gente faz? Eu estou no carro, no celular, no meio do trânsito, não estou com computador, internet é 4G, que é a mesma cor que 2G, né? Que não funciona. Entendeu? E como é que eu faço? Então,
Esse é que é o problema. Porque as decisões são feitas mais sobre o que se pensa do que sobre o que se sabe. Ou seja, você acaba nesses cenários tomando uma decisão mais pelo que tu está pensando do que pela realidade. Né, um exemplo besta, né, que aconteceu, até é engraçado, né, engraçado assim, né, deu um susto, mas depois foi nada demais. Estava numa reunião e minha esposa liga, né, meu filho, pelo amor de Deus, chorando, meu filho, pelo amor de Deus, o Pedrinho, que é o nome do meu filho, Pedrinho caiu, bateu a cabeça, furou a cabeça dele. Eu, vixe Maria, pronto, saí desesperado para casa. Quando eu cheguei, ele tinha realmente caído de cabeça, assim, para trás, mas era um corte, só não chegou. Porque quando ele falou furar, eu pensei que era um furo mesmo, assim, um negócio, sei lá, um prego, uma quina entrou, sei lá, alguma coisa do jeito, mas não era. Era um corte, um arranhão mesmo, normal. Porque ele é realmente Pedro, todo Pedro é traquido, né? Então, meu filho não seria diferente. E aí, o que aconteceu? Aí foi, né, querendo ou não, minha esposa acabou pelo nervosismo, aumentando uma situação do que realmente era. E isso pode acontecer. Pode chegar um funcionário para ti e dizer o seguinte, cara, tá tudo parado, tá não sei o que e tal. Aí tu fica desesperado, pelo amor de Deus, aí tu chega, quando chega na empresa, é só um módulo determinado do financeiro que não está, que uma funcionalidade específica não está funcionando. Tá? Então pode acontecer isso, como também pode acontecer o contrário, para chegar a dizer, ó, não é tão coisa quando tu chega, não, mas o negócio é grave, tá? Então o problema é que sempre você não tem, quase nunca quando você estiver tomando decisão, você vai ter uma ideia exata, né, do cenário, uma ideia realmente precisa da situação. E aí onde os sistemas maravilhosos, nossos, né, softwares, nosso sistema de informação, né, o sistema de software, para ser mais preciso, entram, tá? Roberto, segundo tópico, dessa forma. Não todas, mas o máximo possível. Hoje, várias soluções analíticas têm clientes em celulares, Android, Windows Phone, iPhone, ou tablets também, Galaxies, iPads, etc. Ou seja, eu consigo, então, Hugo, aqui não enxergar tudo, mas eu consigo já ter algumas visões, por exemplo, de algumas informações pertinentes ao negócio. Tá? Não posso não ter tudo, mas eu tenho já uma boa parte dos dados. Quanto mais dados você tiver, melhor para você, porque menor será a chance de você basear a sua decisão só no que você pensa, mas sim você terá mais fundamentos. Mas, mais uma vez, você não terá isso, né? Você não terá todos os dados, você terá o máximo possível. Pode ser uma planilhazinha do Excel, mas já é alguma coisa, é melhor do que você tomar a decisão totalmente no escuro. E aí onde os sistemas de apoio à decisão entram. Eles permitem que você realmente tenha essa informação na ponta dos dedos, ou seja, na sua mão. Sem a necessidade de você ter que voltar para a sua empresa, ou voltar para o seu negócio, sentar no computador, olhar todas as telas e daí tirar conclusões. Todas as soluções de BI, né, grandes, Oracle, IBM, Microsoft, SAP, tem módulos para celular, para smartphones e tablets, todos. Exatamente por quê? Para que você tenha uma visão, né, ainda que parcial, das informações para que você possa tomar melhor decisão. Tá? Julie. Mais uma vez insistindo, então vocês entendem hoje que o processo de tomar decisão é um processo feito por seres humanos, mas que o sistema de informação apoia para dar o máximo de dados possível. Tá? Então é isso que vocês já estão compreendendo, né, a partir de agora. Tá? E quais são as características do processo de tomada de decisão? Então, para encerrar a nossa aula, porque aqui a gente gera uma boa discussão, a gente continua daqui, o que é, como é regido o processo de tomada de decisão que vocês, né, que nós, seres humanos, fazemos. Então, primeiro passo, né, nós temos as variáveis, né, do ambiente, ou seja, os fatos, né, as informações, né, que estão acontecendo. Então, você, beleza, está acontecendo isso, aí tem isso, tem isso, tem isso. A partir daí, dessas variáveis, né, então você vai, né, fazer análise. Essa análise a parte X da questão, porque essa análise depende de duas coisas. Primeiro, do objetivo a ser atingido, do problema a ser resolvido. Isso aqui é imparcial. O problema é que o ser humano não leva só esse quadradinho. Se fosse só esse quadradinho, toda decisão era perfeita. O problema é que o ser humano leva também esse quadradinho.
Toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem um problema a ser resolvido, aí você pensa nas alternativas de forma imparcial. Mas, lá pelas tantas, você começa a deixar suas crenças e ou desejos pessoais aflorarem e influenciarem na decisão. O ideal, Hugo, é que seja o mínimo possível. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é o que acontece em alguns casos. Por exemplo, vamos supor, pegar um exemplo aqui, vamos supor que a Facet, ela decide adquirir lousa digital. Ela acha que é importante adquirir lousa digital. Então, ela quer fazer uma análise. Então, ela reúne as pessoas que podem tomar essa decisão e aí verifica, ó, será que a gente precisa de lousa digital? Será que é melhor dar um tablet para o professor e aí um projetor que o professor fique interativo no tablet? Vai ver as alternativas. Aí, você tem um objetivo, que é o quê? Aumentar a interatividade dos alunos, né, das aulas, o dinamismo e tal. Só que aí, um dos tomadores de decisão lá, o cara tem, né, uma parceria com a empresa da lousa digital. E aí, se ele conseguir vender as lousas para a Facet, o cara consegue uma pontuzinha. Não tem isso no mercado? Vocês sabem que tem. Ou seja, o cara acaba influenciando. Aí às vezes você vê que é uma decisão que não é a melhor, mas que acaba sendo adotada porque determina fulano, ciclano, beltrano, tem, né, um poder de decisão maior, ele quer daquele jeito e daquele jeito será. Tá? Todos vocês já passaram ou vão passar por empresas nesse molde, tá? Onde a tomada de decisão, infelizmente, não considera somente o bem da empresa, mas também acaba levando em consideração crenças ou desejos pessoais. Tá? E aí onde está o problema, né? Você tem que considerar isso, tem, claro, né? Até porque ser humano é impossível o cara tomar uma decisão totalmente imparcial, mas isso tem que afetar o mínimo possível no seu poder de decisão, ainda que doa dentro de você. Mas lembre-se, decisões são para a empresa, empresas são imparciais. Para a empresa, ela tem um objetivo, e esse objetivo é que tem que ser atendido. Se o objetivo dela é ser a melhor instituição, por exemplo, aqui é o caso da Facet. A Facet quer ser uma das melhores instituições de ensino do estado do Ceará, como na verdade hoje já é. Como é que ela chega nesse objetivo? Eu tenho 10 professores, mas, poxa, 3 professores aqui não são bons. Então, o que é que eu tenho que fazer com eles? Tem que tirar, mas são meus amigos, né? Vamos supor que eu fosse coordenador junto com o Marão. São meus amigos. Mas tem que tirar, cara. Se vê que não dá, não adianta. É difícil? Você chegar para alguém que você conhece, entendeu? E dizer, cara, não dá mais. Ou então chegar para um cliente e dizer, vai ter que mudar. Não é legal. Mas você tem que entender que é necessário. Tá? É necessário. Ok? E aí, depois disso, você, né, com esses 2 quadradinhos, você então tem as soluções. Tá? Que aí pode ter mais de um, e é ideal que seja mais de uma. Tá? Quando vocês pensaram numa solução maior, aquela história. Deu um problema, se a questão é tempo, você pensa então para resolver o sintoma, só, né, o workaround. Né? Ou então, como o Douglas comentou, a solução de contorno. Né? Mas depois que a solução de contorno estiver rodando, que o sintoma foi resolvido, imediatamente logo após você ter que sentar e pensar em soluções definitivas para o problema. E já decidir qual é essa decisão e aí executá-la da melhor forma possível. Tá? Para evitar que o sintoma volte a aparecer e impacte novamente, né, o sistema. Tá? É tão chato, né, você, por exemplo, que nem acontece, foi a auditoria, foi a memória, que os alunos comentando, das falhas que acontecem no Detran. É tão chato, você vai no Detran uma manhã, já é difícil, lotado, aí do nada chega o pessoal lá, o sistema está fora do ar. Pô, é horrível. Entendeu? Mas por quê? Porque no caso eles não estão resolvendo o problema, eles estão só o quê? Resolvendo sintoma. Eles resolvem, falhou, a rede sabe que não aguenta, sabe que o link, sei lá, está puxando muito e o link dedicado lá não é suficiente. Aí o que é que eles fazem? Ou então que nem banco de dados, é muito comum banco de dados, né, para encerrar esse momento e encerrar a aula, é muito comum em banco de dados, até colocar aqui, aqui tem uma animaçãozinha, é muito comum em banco de dados o seguinte: o banco de dados está lento. Está lento, a situação está horrível, né? O pessoal está fazendo consulta, não está sendo respondido, está demorando, o cara vai fazer um insert, está demorando quase 1 minuto. O que é que geralmente o cara faz? O cara reseta o servidor, o cara para o serviço e reinicia o serviço do SQL, do Oracle de novo. Ele resolveu um sintoma, mas ele não resolveu o problema. Aí daqui a 1 dia, 2 dias, mesma coisa de novo. Não é chato? É chato. E a área de tecnologia, né, a área de sistema de informação, é uma área dinâmica. Mas só que a maioria dos profissionais e empresas trabalham como se fosse um negócio arcaico. E é por isso, né, a mensagem para encerrar a aula de hoje. Tomar decisão hoje
tem o apoio do sistema de apoio à decisão, né, dos SADs, né, como vocês, para ser mais preciso, eu até prefiro o nome BI, porque SAD é só um tipo de BI. Não tem, querendo ou não, qualquer decisão, né, tem o apoio de um sistema de inteligência de negócio. E aí, esse sistema tem que oferecer a maior quantidade de informações possível. E para resolver o problema de forma definitiva. Se porventura aparecer um problema temporário, beleza, você resolve o sintoma, mas volta e resolve definitivamente o problema. Senão, você vai sofrer, vai ficar igual o bombeiro, vai ficar só apagando incêndio. Tá? Então, na aula de hoje, olha só a coisa bacana, olha só por onde a gente passeou. A gente relembrou o sistema de informação, aí falamos do poder da informação, né? Falamos realmente a informação hoje, que é o diferencial. Falamos que a partir da informação que nós temos o conhecimento, e o conhecimento é que toma decisão. E vocês entenderam hoje o processo de tomar decisão. Você já sabe que qualquer decisão que você vai tomar, você nunca pensa somente no objetivo a ser atingido. Você também pensa nas suas crenças pessoais. Que a gente até vai explorar mais isso na próxima aula. Tá? Você sempre leva em consideração aquilo que você gosta, o que você deseja, o que você quer. Tá? Não adianta. Ainda, por exemplo, vou comprar um celular. Aí você olha, por exemplo, o que você quer no celular? Eu quero só acessar a internet, e-mail e tal. Aí você vê um modelo, um Galaxy baratinho, por exemplo, e vê o S5 ou o iPhone. Aí você olha, poxa, o iPhone, o Galaxy S5 é muito mais do que eu preciso. Mas aí, querendo ou não, você pensa, pô, mas meus amigos têm um aparelho legal, entendeu? Top e tal. Acaba aí, né? Se eu chegar a dizer, que nem o pessoal de jogos, né? O pessoal de jogos, a crença pessoal aqui é o quê? Placa de vídeo. Então o negócio é, eu tenho uma GTX Titan da NVIDIA. Entendeu? Porque a placa top e tal. Aí tu vai ver os jogos que o cara já joga emulador. Ou seja, emulador, qualquer placazinha GT, não precisa nem ser GTX, GT já atende. Mas o cara quer ter a GTX para dizer o quê? Eu tenho um i7 com GTX, não sei o quê. E é a mesma coisa. Ou ainda, né, que nem a gente tem aqui o escritório, né, de prática jurídica, às vezes você vê os advogados, né, com o Mac, né, com o MacBook Pro, né, ou né. Aí beleza, né, até aí tudo bem. Quando tu vai ver, o cara liga, quando tu vai ver, o cara tá usando o quê? Windows. Pra que o cara comprou um Mac se o cara vai rodar o Windows? Entendeu? Não, ele formata e instala o Windows. Eu já vi, não, e não foi só uma vez não, são vários casos, mas sabe por quê? Nesse caso, por causa disso aqui, maçã, você basta botar uma maçã na frente, meu amigo, do equipamento, que você, vocês não viram não a matéria, para encerrar aqui a aula, e a gravação, você também que está assistindo o vídeo, se não pesquisa aí na internet que eu vou falar agora, teve uma matéria, tem um cara no Rio Grande do Norte que aluga iPhone para festa, o Roberto já viu. O cara aluga iPhone para festa. Por quê? Porque as pessoas querem lá para dizer que tem um iPhone. Tá entendendo? Um absurdo. Que nível a humanidade está chegando? Mas por quê? Por causa disso aqui. O cara poderia ter muito mais barato, sem ser aluguel, comprar mesmo, um Galaxy, um Nokia, um Lumia, um aparelhozinho marrom. Vai que atender essa necessidade dele. Mas não, é porque ele quer o quê? Mostrar a maçãzinha. Tem pessoas que vendem o aparelho quebrado. Mas por quê? Porque aí o cara chega e diz, não, é porque o aparelho descarregou a bateria. Nossa Senhora! É só para dizer que tem, entendeu? Mas por quê? Porque crença pessoal, porque não resolveu, na verdade nem resolveu o problema dele, que era ter um celular. Apenas é por questão pessoal. Tá? E vocês, como futuros tomadores de decisão e auxiliadores de tomadores de decisão, vocês têm que entender, têm que trazer a maior fatia possível de imparcialidade. Tá? É muito importante isso para o futuro de sucesso de vocês. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Você do vídeo já sabe, né? Está assistindo essa aula, tem anterior, né? Os exercícios também já devem estar lá, se não tiver pode me cobrar, tá certo? Bons estudos, né? Você, se Deus quiser, vão estar estudando não antes da prova, né? Antes do carnaval, né? Já durante o carnaval, né? Está estudando, vou estar assistindo as aulas, antes do carnaval já para lembrar, né? Antes da avaliação surpresa, tá? Pois é, além da avaliação surpresa. Então, né, e você que está assistindo o vídeo, professor não é nosso aluno, né, mas está só acompanhando os vídeos aí pelo Brasil todo, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo, qualquer dúvida está à disposição. Um abraço e tchau.